Oi gente, tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive a partir do testemunho do Frei Gilson. Eu sou evangélica e eu não tinha conhecimento da existência do Frei Gilson. Em meados do ano passado, mais ou menos nesta data aqui de fevereiro, no período do carnaval, eu estava passando por momentos muito difíceis da minha vida, muita angústia, muitas dificuldades de inúmeras naturezas e a minha fé estava muito abalada, eu estava exausta, cansada, frustrada e havia muitas situações de muita dor na minha vida. No período do carnaval, eu fiquei muito introspectiva em casa, não saí para canto nenhum, fiquei só em casa, mais reflexiva. Chegou um momento que eu sofri, digamos que um ataque na minha mente. Eu fiquei muito angustiada, eu comecei a duvidar da existência de Deus. Eu comecei a pensar em Jesus como um mito. Veio na minha cabeça assim: será que Jesus de fato existe? Será que as pessoas têm fé? Será que elas não estão acostumadas com a ideia da religião? Será que elas de fato acreditam naquilo que elas estão dizendo? Eu comecei a ter esses pensamentos e me bateu um desespero, porque eu sou cristã há muitos anos e a minha vida é totalmente pautada em Deus. A minha existência, a minha alegria, a minha força, meu ânimo, tudo é porque eu creio em Deus. Porque se eu não cresce em Deus, eu não tinha força nem para me levantar da cama diante de tantas dificuldades. E eu fiquei desesperada com esses pensamentos, um vazio existencial, uma falta de fé, uma dureza de coração. E esses pensamentos recorrentes vindo na minha cabeça que as pessoas não tinham fé. E eu começava a pensar numa pessoa, começava a pensar em outra pessoa e eu não conseguia ver uma fé genuína, pelo menos eu não percebia uma fé genuína. Vinha na minha cabeça, refletindo sobre todas essas questões relacionadas à fé, que as pessoas estavam acostumadas com a ideia de Deus, mas que no fundo, aquilo ali era uma coisa muito distante. Porque se a gente for parar para pensar, crer na existência de Deus no cristianismo é algo que demanda fé. É algo que demanda fé. E de repente eu me vi incrédula. Não acreditava mais em Jesus, não acreditava mais em Deus. Me sentia muito mal, muito angustiada, desesperançosa, querendo desistir da vida, ainda com essa sensação de inexistência, de falta de propósito, de angústia, de tristeza. No meu coração e na minha mente, Deus não existia, eu não acreditava em Deus, Jesus era muito distante, parecia assim que tudo estava cinza, as coisas, parece que o tempo tinha parado, parecia que eu ia enlouquecer. Foi quando eu me debrucei diante de Deus, entrei no meu quarto, chorei muito, orei. Falei para Deus: Deus, eu não acredito em Ti, eu não acredito em Jesus, meu coração está incrédulo, eu não sei o que pensar. Mas mesmo não crendo, eu estou aqui, eu quero crer. E naquele momento eu fiz uma confissão de pecados, me arrependi de todos os meus pecados, fui lembrando de pecados, do meu distanciamento com Deus, da minha frieza espiritual. E aí eu fui colocando tudo aquilo diante de Deus e suplicando, implorando com todas as minhas forças para crer. Eu falei: Deus, por favor, eu quero crer mesmo não crendo. E foi um derramamento diante de Deus. E eu chorei muito, minhas lágrimas foram me lavando de toda aquela angústia que eu estava sentindo. E eu pedi para Ele para crer. Eu falei: Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Verdadeiramente, se um dia eu fiz isso, eu quero fazer de novo. Eu quero ter uma aliança contigo, eu quero viver diferente, eu quero viver com propósito. Detalhe, eu sempre continuei na igreja, sempre criei em Deus,
sempre busquei não me desviar dos caminhos dele, mas o meu coração estava duro naquele momento. E eu pedi perdão pela dureza de coração e pelo meu afastamento emocional e espiritual de Deus. Depois daquele momento, não lembro quantos dias depois, se foi logo em seguida, porque foi ano passado. Mas eu estava olhando na internet os vídeos e apareceu o Frei Gilson. Eu achei ele curioso, diferente, um padre jovem. E eu assisti um pedacinho da pregação dele, mas eu fiquei curiosa sobre a vida dele. Eu pensei, será que esse rapaz tem fé? Ele é tão jovem. Será que ele crê naquilo que ele está dizendo? Ou será que ele está enganado também? Eu comecei a pesquisar alguns vídeos e apareceu um vídeo sobre o testemunho dele. E ele contava que ele deixou uma noiva para se entregar ao ministério, que ele abandonou tudo para seguir Jesus. E ele foi contando. E aquilo ali parece que iluminou minha vida. Eu disse, meu Deus, esse rapaz tem fé, eu vejo fé nele, ele acredita mesmo nisso que ele está dizendo. E eu senti no meu coração que o Frei Gilson cria naquilo que ele falava e que ele tinha uma fé genuína e não uma fé duvidosa, que ele refletia Jesus. E eu fiquei assim maravilhada, e a partir dele eu comecei a refletir novamente sobre a fé. Também nessa mesma época, nesse feriado de carnaval, veio um profundo desejo no meu coração de compreender a história da igreja cristã. Então eu pensei, se Jesus existe, se Deus existe, se o cristianismo não é um mito que foi se propagando ao longo dos anos, cada um tem o seu Jesus, cada um tem uma perspectiva de Deus e de Jesus diferente. Se existe isso, eu quero conhecer o que os primeiros cristãos, as primeiras igrejas criam. Quais eram as suas doutrinas? Como eles viviam? O que eles faziam? Como eles se organizavam? Como era a fé dessas pessoas, aquela fé primeira, aqueles primeiros cristãos que começaram a se organizar para estruturar as igrejas? Como era essa fé? E eu comecei a ter um desejo profundo de estudar a história da igreja cristã. Se vocês forem ver aqui nos meus vídeos, vocês vão ver que eu analisei um livro de Santo Irineu de Leão, Contra as Heresias. E foi o primeiro livro que eu comecei a ler da patrística, e paralelo a isso, estudando sobre a história da igreja cristã, sobre livros, artigos, escritos. Depois desse momento de dor, de sofrimento, de incredulidade, eu acredito que Deus foi misericordioso comigo e eu comecei a voltar a ter fé. Eu comecei a voltar a sentir a presença de Deus. Por isso que o inferno, por exemplo, que na verdade é a ausência de Deus, é um sofrimento eterno. Porque Deus, ele faz brilhar o sol sobre os bons e sobre os maus. E mesmo aqueles que não querem saber de Deus, esses ainda são beneficiados pela graça de Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pela sua misericórdia. Mas no inferno não. As pessoas vão estar distantes de Deus e nisso consiste o sofrimento eterno. E aqueles momentos de incredulidade, de angústia terrível, eu comparo ao inferno. Porque a gente se sentir longe de Deus, afastado de Deus, é a coisa mais terrível que existe. Então eu continuei estudando a história da igreja, continuei buscando a Deus, me aprofundando na história, na beleza de Deus, na sua palavra, e aquela fé foi voltando. Mas o conselho que eu dou para as pessoas é que não se afaste de Deus, de maneira que o seu coração se endureça, ao tal ponto que você deixe de crer em Deus.
Eu achava que eu tinha Deus, eu achava que eu estava perto de Deus, mas em algum momento da vida o meu coração se afastou num grau que eu não consigo dimensionar, ao ponto de eu deixar de crer. E o que eu acho do Frei Gilson é tudo aquilo que eu já falei. Ele é um canal de bênção na vida das pessoas. Ele reflete Cristo Jesus. Ele é um verdadeiro servo de Deus. E eu tenho certeza absoluta que ele é um santo nessa geração. Alguém usado por Deus para levar a palavra genuína, a palavra viva, que traz uma fé viva. E ele me ajudou a ter a minha fé renovada. Apenas com o testemunho de vida dele, apenas com um vídeo na internet sobre a história dele, ele me ajudou. E Deus está usando esse jovem poderosamente para alcançar muitas outras vidas. Eu o considero meu irmão em Cristo e eu vejo ele como uma bênção nesta geração. E para concluir, eu lembro que em outro momento eu estava muito triste diante de situações de sofrimento na vida e eu estava aqui meio revoltada com Deus, com o coração também duro, não queria orar. Eu disse, eu não quero orar, eu estou triste, eu estou angustiada. E veio na minha mente a cena de um homem, de Cristo Jesus. E os meus olhos se levantaram diante dele e com aquela imagem de Cristo na minha mente, eu só conseguia me emocionar diante de Deus. E aquela verdade de que Jesus pega na nossa mão e nos leva ao Pai fez muito sentido. Porque Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, belo, bondoso. Ele é o príncipe da paz, ele é o verdadeiro amor, ele é a vida. Ele é tudo que há em nós. É impossível você olhar para Jesus e não se quebrantar diante desse amor. E nesse momento, toda a minha revolta, toda a minha tristeza foi passando. Era como se Jesus pegasse na minha mão e dissesse, Kate, vamos até o Pai, vamos lá. E aí ele me levava para o relacionamento com Deus Pai. E aquilo fez totalmente sentido na minha vida e eu pude perceber que de fato Cristo, ele nos leva ao Pai. Esse foi um momento que eu quis compartilhar com vocês dessa minha experiência que eu vivi ano passado, no mês de fevereiro, faz um ano, que eu vivenciei esse momento terrível, mas ao mesmo tempo um momento de resgate da minha alma por Deus e que o Senhor, ele tem renovado os meus dias poderosamente. A cada momento o Senhor tem se revelado a mim, eu tenho conseguido me relacionar com Cristo Jesus, que é o Deus homem, aquele que pega na nossa mão e nos leva a Deus Pai. E é muito poderoso quando a gente se aprofunda nesse Deus que se fez carne. E é isso, pessoal, que eu queria compartilhar com vocês hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. A minha palavra hoje é que vocês não desistam, não deixem de crer, continuem perseverando, crendo em Cristo Jesus. Mesmo que hoje vocês estejam com o coração duro, mesmo que hoje vocês estejam com uma série de dúvidas, mas não seguem pelo que vocês sentem, seguem pela verdade. Deus existe, Jesus existe, Ele é o Verbo encarnado e Ele veio a este mundo para me salvar e para te salvar. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.